eu sou a professora Suzana Luz e venho falar com vocês hoje sobre o tema número 8 do nosso curso de redação 2020/1. Nós vamos falar aqui sobre a escolha profissional e o ingresso no mercado de trabalho. Notem que eu elaborei o tema dividindo duas situações diferentes, né? Uma coisa é você escolher a sua profissão. A outra é você ingressar no mercado de trabalho. Então, como professora de cursinho há bastante tempo, o que a gente observa? Às vezes o aluno gosta, eu adoro biologia, então vou fazer a faculdade de biologia, ok. E depois da sua vida profissional, você vai fazer o quê? Dependendo da região, da cidade que você mora, existe campo de trabalho. Dependendo do lugar que você mora, não existe campo de trabalho. E aí, nesses casos que muitas vezes você vê pessoas com terceiro grau, com ensino superior completo, entretanto, realizando atividades como se tivesse apenas o ensino médio e recebendo também um salário como se tivesse feito apenas o ensino médio. Então, ao final dessa nossa videoaula, nós vamos chegar exatamente à conclusão de que você tem que verificar quais são as suas habilidades, quais são as suas aptidões, como está o mercado de trabalho, quais são as perspectivas para aquela profissão que você está escolhendo e a partir daí sim você vai desenvolver, você vai em busca de uma formação. Bem, aí na apostila nós temos alguns textos de apoio. Nós temos uma tirinha muito engraçadinha que o pai fala para o seu bebezinho que está dormindo, bonitinho, quietinho, né? Olha, quais são os desafios para o futuro? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou me arrepender? E aí, frente a essas perguntas, a criança começa a chorar. E ele fala, isso mesmo, isso é só o começo, viu, meu filho? Tá? Então, os pais já sabem que a escolha profissional não é algo simples, é algo que realmente vai demandar um esforço muito grande do jovem que vai se lançar ao mercado de trabalho. Por falar nisso, nosso texto número 1, ele vai falar exatamente sobre essa questão, sobre que os jovens, eles são os mais prejudicados quando num país há escassez de vagas de emprego. Por quê? Porque é uma pessoa inexperiente, que ainda busca lugar, né, o seu espaço ali na vida profissional, e ela vai encontrar várias dificuldades frente a isso. Principalmente porque nós sabemos que somos criados numa cultura de imediatismo. Então o jovem não quer apenas ganhar bem, ele quer ganhar o suficiente para no mês que vem comprar um iate, para no mês que vem ele comprar uma cobertura em Nova York, de frente ao Central Park, né, para que ele possa morar em Paris morar na Inglaterra e jantar em Paris ou vice-versa, né? Então, hoje os jovens, eles não querem apenas, eu quero começar a trabalhar, começar de pouquinho em pouquinho, começar a pagar as contas. Não, eu já quero ganhar dinheiro e é bastante logo no começo da minha vida profissional. Eu tô mentindo? Não, presta bem atenção. Então, o IBGE fala que os mais prejudicados, né, no mercado com escassez de emprego são os jovens. E é aí que muitas vezes alguns jovens se lançam para o empreendedorismo. O que significa empreender? Significa lançar uma ideia que até então não existe, né? De repente ela existe já uma empresa, um serviço numa capital, mas não numa cidade de interior. Então, de repente, esse jovem, ele compra uma franquia, ele se coloca no mercado, muitas vezes se endivida pra caramba para poder começar, mas verifica que ali naquele segmento existe uma carência numa região, numa cidade, e ele se lança como empreendedor. E depois, se der certo, ele acaba se tornando um empresário daquilo que ele escolheu. Nesse sentido do empreendedorismo, você já não precisa pensar tanto assim, eu tenho que fazer uma faculdade. Porque o lance do empreendedor é algo assim mais da prática mesmo, né? E tem jovens que realmente têm essa natureza, não querem um emprego tradicional, não querem um trabalho tradicional. Nesse sentido, eu vou puxar um outro assunto também que vocês podem tratar dentro da redação de vocês, que é a questão do e-commerce. Hoje existe muito comércio eletrônico que é movido exatamente por empresas de jovens, que verificam que nem sempre você precisa de um serviço pessoal, da pessoa ir à sua casa, mas que pela internet você consegue resolver situações, você consegue comprar produtos.
Então, muitos se jogam, se lançam também nesse mercado. Para alguns, como tudo, como todas as profissões, algo muito rentável, para outros alvo de frustração. E depois eles acabam voltando para um trabalho tradicional, às vezes tentam novamente. Então esse é um mercado muito dinâmico, que nem sempre você tem a garantia, né, de um resultado, e a pessoa tem que estar aberta a perceber que às vezes quando passa por uma derrota, é ali que ela amadurece, é ali que ela pode começar a amadurecer nesse sentido de fazer algo diferente. Eu digo assim, lá em 1992, né, quando eu tive a ideia de ter um curso de redação, claro que eu não pensava que ia ter o corpo que tem hoje, né? Nós temos muitos alunos, tanto no curso online quanto no curso presencial. Temos uma empresa, somos uma equipe de 10 professores, temos nas cidades do interior do Mato Grosso parcerias do curso de redação. Eu nunca pensei assim que o curso ia se expandir tanto, mas foi um mercado que eu percebi que estava com carências e me lancei nesse projeto, né? E hoje tenho o curso de redação Suzana Luz, completando 30 anos no mercado, e eu sou muito feliz com essa minha ideia, né, de vida profissional autônoma, dando aula de redação, de interpretação de texto, de linguagem jurídica. Essa é uma tendência que os jovens seguem hoje, né? E muitos buscam o empreendedorismo, principalmente via internet, como uma saída. No nosso texto de apoio aí da apostila também, nós temos uns conselhos que a especialista fala, que o aluno, muitas vezes, o jovem, ele erra. Por quê? Ela fala de 3 elementos. Porque ele se limita àquilo que ele já conhece. Então, ele não procura, muitas vezes, buscar informações para coisas assim que sejam diferentes. Então, meu pai tem um escritório de advocacia, então eu também vou ser advogado. Só que nem sempre ele tem as habilidades que o pai tem, né? O pai é um advogado de sucesso por quê? Porque é arrojado, porque é estudioso, porque tem contatos. Aí o jovem fala, vou fazer a mesma coisa que o meu pai. Mas é um rapaz tímido, é uma pessoa que não escreve bem, que não gosta de estudar, não vai dar certo no ramo da advocacia. Tá bem? Então, você, o jovem, você que está me assistindo aí, às vezes já passou por essa situação. Você se acomoda naquilo que o pai... meu pai cuida da fazenda. Vou cuidar também. Mas você não se dedica, você não tem aquela natureza para a coisa, né? Então, nesse sentido, quando você percebe que não é por aí, que você não tem essas habilidades necessárias, é o momento de você buscar outras situações. De repente é o momento de você fazer um intercâmbio, é o momento de você ir trabalhar em um outro país, de você se colocar realmente numa situação fora daquela área de conforto em que você já está acostumado. O segundo erro que a especialista aí do texto de apoio nos coloca é que muitas pessoas escolhem a profissão pelo status que ela lhe confere. Então é chique, o médico chega num lugar... até tem umas piadinhas sobre isso, né? Tem um grupo de humor aí que uma vez eu vi um videozinho deles. Ninguém chega e fala assim, olha, esse aqui é o Ricardo, meu namorado, ele faz letras. Ninguém fala isso. Esse daqui é o Ronaldo, meu namorado, ele faz matemática. Ninguém. Agora, muitas vezes você vê alguém e fala assim, essa aqui é minha namorada, ela faz medicina. Esse aqui é meu namorado, ele faz medicina. Né? Então, a pessoa muitas vezes vai fazer medicina por quê? Porque todo mundo quer, porque é bonito, porque é o sonho da minha mãe, porque dá dinheiro, né? Agora, você sabe lidar com pessoas? Você é aquela pessoa que vê assim, qualquer sanguinho já desmaia? Você não consegue lidar com situações de estresse? Você não pode ser médico. Mas eu vou aprender. Será? Eu acho que a gente aprende algumas coisas que você lê e absorve. Mas será que realmente na vida profissional, na lida profissional, você vai conseguir ser um bom profissional de tal forma que você deite na cama e se sinta feliz, satisfeito? Esses dias atrás eu vi uma mensagem que dizia assim, todo mundo chega em você e pergunta, e aí, você casou? E aí, você se formou? E aí, você tem casa própria? Ninguém chega e fala, e aí, você tá feliz? Né? Então as pessoas se apegam muito assim, o que você é? Mas você está como frente àquilo que você faz como vida profissional?
Eu me lembro quando eu era adolescente, todo mundo falava assim para mim: Suzana, você vai fazer letras, faz direito. É claro que você vai passar no vestibular para direito, você é inteligente. Nossa, você vai ser uma advogada brilhante. Ai, você vai ser uma juíza. Ora, eu tenho certeza. E depois, mais tarde, eu fiz direito e comecei a advogar. Eu sei que eu seria uma advogada brilhante. Eu sei que se eu me colocasse a estudar para concurso, eu passaria num concurso público, né? Porque gosto de estudar, porque tenho facilidade. Mas era o que eu realmente queria? Não, o que eu queria era sala de aula, o que eu queria era dar aula de redação. E dar aula de redação é incompatível com qualquer outra prática, porque a gente tem que ter muita dedicação nas correções das redações. Então, eu sabia que eu queria ser professora, não adiantava me jogar em outra, me lançar em outra profissão. Porque as minhas habilidades como professora, eu tinha certeza que com essas habilidades eu seria uma excelente profissional. Nas outras também seria, mas e aí? Quando eu me deitasse na cama, eu ia dizer para mim mesma: estou feliz? Então é bom a gente trabalhar naquilo que a gente realmente percebe que você tem habilidade, e mais tarde você vai se deitar, vai fazer uma avaliação da sua vida e você vai perceber que você é uma pessoa realizada. O terceiro erro que ela aponta seria apenas ouvir a opinião dos outros. Ah, então assim, por que você quer ser médico? Ah, porque é o sonho da minha mãe, é o sonho dos meus pais. Poxa, mas então eles que realizem esse sonho. E você? Ah, eu não quero muito não, mas vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe? Olha, tem certas atividades profissionais que você pode até apostar no quem sabe. Agora existem outras que vão exigir de você um extremo esforço. O ser professor é um deles, que exige extremo esforço. Nós temos que estar antenados, nós temos que saber lidar hoje em dia com os meios eletrônicos. Nós temos que estar sempre estudando, acompanhando nossos alunos, e hoje é praticamente impossível acompanhar vocês, porque vocês têm muita informação. Então nós também temos que ter a humildade, às vezes, de dizer: eu não sei isso, dá uma olhadinha no seu celular. Eu faço isso muitas vezes, né? Então, eu gostaria que vocês entendessem assim, como que a pessoa vai ser um bom advogado na base do vamos ver o que dá? Porque o advogado tem que ter certas habilidades. Como que a pessoa vai ser um bom arquiteto? Você tem que ter uma visão espacial, você tem que ter uma compreensão do gosto do seu cliente, daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer para sua casa, para a empresa, para um prédio. Você tem que ter certas habilidades que eu não acho que seja a faculdade, a universidade que vai te dar, mas que você já tem como pessoa. Então, ouvir o que você deseja, aquilo que você quer fazer como escolha profissional é algo muito importante. Bem, vocês podem usar alguns recursos argumentativos. Vou citar alguns filmes aqui que eu achei interessantes, cada um com o seu valor, né? Então, Patch Adams é um filme que vocês podem citar, por quê? Porque o personagem, né, que leva o nome do filme, inclusive, aí, que dá o nome ao filme, ele próprio tinha problemas psiquiátricos e ele se internou numa clínica e percebeu ali que ele poderia ser médico. E ele lutou por isso, transformou-se em médico e revolucionou, inclusive, determinados tratamentos psiquiátricos. Então é interessante porque ele descobriu a vocação profissional dele quando ele mesmo viveu uma experiência. Em Estrelas Além do Tempo, vocês vão recordar a história daquelas mulheres que eram colocadas em segundo plano dentro da corrida aeroespacial norte-americana, mas que elas conseguiram, né, um espaço dentro do campo profissional delas. Então nós também temos muito disso, do preconceito. Ah, mas será que essa pessoa que vive na periferia vai dar conta de ser um bom médico? Ah, mas será que as mulheres dão conta da vida jurídica, né? O direito era uma profissão dominada pelos homens até pouco tempo, e na última década especial aqui no Brasil, nós tivemos assim um boom de mulheres, um número crescente de mulheres trabalhando na área jurídica, seja como advogadas, promotoras, juízas, e então você pode falar sobre isso também, essas questões de profissões que são masculinas, mas que de repente também se abrem para o mundo feminino. A Procura da Felicidade é um filme com Will Smith, vocês conhecem também, em que ele começa e recomeça e erra,
e vai buscando profissões e vai buscando formas de ganhar dinheiro, ganhar a vida, sustentar a família. E com base nesses erros e nesses acertos é que ele consegue depois, mais na vida adulta, alcançar um patamar de renda muito alto, elevado, mas ele vai mostrar também essas dificuldades do início, daquelas pessoas que começam e tem que recomeçar, né? Existe um filme bem popular que eu adoro, por conta das atrizes envolvidas, que é o filme O Diabo Veste Prada. Nele também vai se trabalhar a questão da ética. Então nós temos uma repórter em ascensão, que ela está tentando buscar o lugar dela, mas ela encontra um lugar em que ela seria realmente colocada num patamar superior. Entretanto, ela vê que ela teria que vender a alma para o diabo. Ela teria que praticar todos aqueles vícios contra os quais ela sempre lutou. E ela acaba renunciando, vamos dizer assim, um cargo de status numa revista de moda para seguir os seus princípios éticos. Então pode parecer um filme popular, cultura de massa, etc., mas se você olhar com nessa outra perspectiva, perceberá que é um filme interessante para se falar sobre vida profissional e principalmente a entrada no mercado de trabalho. A Rede Social também é um filme interessante, né, porque vai contar o início do Facebook e vai mostrar como aqueles jovens que estavam fazendo um curso, entre aspas, tradicional, conseguiram revolucionar com suas ideias, né, todo um mercado. Então é interessante também por conta daquilo que eu falei do e-commerce, de uma visão inovadora que muitos jovens têm e que vocês podem também usar como recurso argumentativo. Quero mencionar também alguns livros que vocês podem usar para sustentar a tese de vocês. Um livro se chama Super Dicas para o Jovem Escolher Bem Sua Profissão, que é do Rui Leal. Ele coloca 60 dicas e comenta cada uma delas. Profissão Jovens, da Márcia Kupstas, que é uma escritora brasileira também, em que ela vai colocar exatamente esses dramas do jovem que entra no mercado de trabalho e quais os preconceitos, as dificuldades que eles encontram para poder ingressar, para iniciar a sua vida, né? Do Luiz Gonzaga Bertelli, nós temos um livro chamado Escolha Certa, Profissões do Século XXI, em que você vai falar exatamente sobre essa quebra de paradigmas, né? Daquelas profissões que são tradicionais para essas outras em que o jovem se lança, muitas vezes sem o apoio da família, porque o pai e a mãe sonham de ver o filho ali tendo uma profissão rentável, o salário certinho para ele pagar as contas, e de repente ele quer fazer algo inovador, diferente, e nem sempre nós, pais, estamos preparados para isso. Então o livro trata exatamente desses aspectos. Bom, e como agente interventivo, prof, o que eu vou colocar? Quem que é responsável por isso? Então eu colocaria o Ministério da Educação, que além de fornecer a grade normal para os alunos, ele deveria também promover uma orientação profissional, sem esquecer o Sistema S. O que é Sistema S? SESC, SENAI, SENAC. Principalmente o SENAC, ele prepara os jovens para trabalhar no comércio, o SESI para trabalhar nas indústrias. Então ele dá cursos profissionalizantes e encaminha para o mercado de trabalho. Isso é muito importante. Então, o governo federal também tem alguns programas para colocar o jovem no mercado de trabalho. Então, pesquisem sobre isso. Não se esqueçam que na proposta interventiva você tem que colocar um agente, que não pode ser a população, tem que ser alguém concreto, uma instituição, tem que ser uma organização governamental ou não governamental, tem que ser alguém concreto, ok? Uma ação, o que vai ser feito? Como isso vai ser feito, de que maneira, com quais mecanismos, vai ser um convênio, vai ser uma parceria, vai ser uma troca, como isso vai ser feito, fazer isso detalhadamente, escrevendo assim, olha, bem direitinho tudo o que vai acontecer e qual efeitos para a sociedade, como que a sociedade vai se sentir frente a essa ação que você está propondo. Um excelente texto para você, uma excelente escolha profissional para vocês também. Espero que vocês sejam felizes como eu sou feliz na minha escolha profissional e que vocês possam entrar para o mercado de trabalho com bastante paciência, sabendo que todo dia você constrói a sua vida profissional. A começar agora como estudante, tá bom? Um grande abraço da professora Suzana Luz para vocês. Pode curtir, tá?